Obrigado, deputado João Daniel. Deputado Heráclito Fortes, Vossa Excelência, portanto, dispõe de 10 minutos para comunicação parlamentar. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa semana eu tive uma grata surpresa e a certeza de que finalmente o país começa a mudar. Deputado Rocha, nós temos não só o Piauí, mas os estados que compõem o Matopiba. Nós tivemos uma frustração de safra por conta da seca, que gerou um prejuízo muito grande aos produtores destas regiões. Eu tenho um amigo, produtor no município de Uruçuí, gaúcho, radicalizado no Piauí há muitos anos, radicado, melhor dizendo, radicalizado é o subconsciente dos oradores que me antecederam. Aí você fica um pouco movido por esse sentimento e eu quero exorcizá-lo. Radicado em Uruçuí, Altair Fianco, empresário sério, que inseriu-se na política do município. A sua esposa Tânia, inclusive vereadora, me fez um apelo para que nós negociássemos, junto aos bancos oficiais, o Banco Nordeste e o Banco do Brasil, uma prorrogação da dívida, para que eles não sofressem duplamente. Primeiro, pela frustração da safra. Segundo, pela impossibilidade de assumir compromissos. Entrei em campo. Tive a colaboração do deputado Zé Carlos Aleluia, cuja Bahia também sofre do mesmo problema, e tomamos algumas providências. Para surpresa minha, a sensibilidade do ministro Blairo Maggi, que é do ramo, que é do setor, que é plantador, que sabe o que é a dor de uma frustração de safra, fez com que esse procedimento andasse numa rapidez fantástica. E ontem, ao encontrá-lo aqui no plenário, veja que coisa boa, os ministros desse governo frequentam o plenário da Casa do Povo, não fogem das demandas, não se escondem dos calotes. O ministro, então, me deu uma bela notícia, que a questão está, no que se diz respeito aos bancos oficiais, tecnicamente solucionada. E a parte que envolve bancos privados é preciso que seja discutido caso a caso. Veja como é a vida. Eu, desde ontem, tento avisar meu amigo Altair por telefone e não consigo falar com ele. Eu quero usar, então, essa tribuna para comunicar ao Altair e pedir que ele me retorne, porque eu preciso acertar alguns detalhes com ele sobre a matéria. De qualquer maneira, eu quero me congratular com os produtores do Piauí, do Maranhão, do Tocantins, da Bahia, do Matopiba, por realmente nós termos agora um governo solidário, e aonde esse socorro chega sem as humilhações de antigamente. Faço esse registro com a certeza de que o prazo dado, a extensão concedida, irá resolver este problema. O segundo assunto que me traz à tribuna é a Serra da Capivara. Quem não conhecia esta beleza natural, no encerramento das Olimpíadas viu o que é a Serra da Capivara.
e que vem sobrevivendo ao longo dos anos, graças à determinação da professora Niete Guidon, com quem não tenho intimidade, com quem não tenho ligações maiores, mas isso não me priva nem me tira o direito de admirá-la pela sua luta, pela sua tenacidade em benefício daquela região. Conversei com o presidente Michel Temer sobre o assunto, que tomou algumas providências imediatas, inclusive sensibilizando o ministro Sarney Filho. Mas nós estamos fartos de soluções emergenciais para a Serra da Capivara. O que nós precisamos é criar um fundo permanente que dê uma sustentação àquele parque. Todos nós que temos compromisso com a região, fazemos a nossa parte. O deputado Parlandim, que aqui está e deverá falar, é um lutador pela Serra da Capivara e faz a sua parte. Todos nós temos que fazê-la, porque, na verdade, é um patrimônio da humanidade. E não queira saber, meu caro presidente, a minha emoção de piauiense, a minha emoção de brasileiro, ao ver naquela magia montada em pleno Maracanã por Fernando Meirelles e Rosa Magalhães, mostrando ao mundo o início de uma civilização nesta região. E quero dizer mais a vocês, desse dia para cá, são inúmeros os telefonemas que vem recebendo, que o meu gabinete recebe, que meus amigos recebem, os piauienses espalhados pelo Brasil, querendo informações sobre a Serra. Como chegar, aonde ficar e como ter acesso mais fácil a este parque fantástico. De forma que eu fico muito contente em ver esse primeiro passo. Fico muito feliz com a solução emergencial, produto da sensibilidade do ministro Sarney e do presidente Michel Temer. Mas eu gostaria que este assunto não fosse recorrente, que nós tivéssemos, como em alguns outros parques pelo Brasil afora, um fundo específico e determinado para solucionar essa questão. De forma, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trago duas notícias que me enchem de alegria sobre a questão do Piauí. A segunda é que o parque não será fechado. Uma solução será encontrada. A outra é esta que beneficia os produtores da região do Mato Piba. Muito especialmente meus queridos amigos produtores de Uruçuí e de Bom Jesus. Da região, são vários municípios. É bom você ouvir isso, meus caros companheiros. O governo dando solução ao agricultor brasileiro sem aquela humilhação, daquela fila, daquela burocracia. Um dia novo começa a raiar. Esse pessoal que atrasou o país por 13 anos faz aqui um discurso investido, como se nós tivéssemos governado e eles na oposição. É um negócio fantástico. Imagine se um desavisado chega do estrangeiro aqui,
tendo passado alguns anos fora, o que haveria de pensar? Esse partido não estava preparado para ser poder e não está sabendo se preparar para ser oposição. Mas não está se preparando porque não tem vontade. Viciou-se nas tetas gordas do governo. Meu caro deputado Rocha, o desespero vai aumentar. A invasão aos prédios públicos, à medida que os contra-cheques vão secando, vão se esvaindo ao final de cada mês. Os pichulecos. Porque, engraçado, um governo que se especializou em avançar no cofre público, no atacado e no varejo. Vai da Petrobras ao crédito consignado do trabalhador brasileiro. Trabalhador que foi o símbolo e a razão de ser da existência desse partido. Pois, presidente, o partido... Senhor presidente, eu gostaria que, se fosse possível, agregasse as minhas breves comunicações. Eu falei os 10 minutos do tempo. Agradeço a Vossa Excelência. Mais 3 minutos, portanto, pelas breves comunicações. Obrigado. Portanto, minha cara deputada Maria do Rosário, como é bom lhe ver aqui, na oposição. Como eu fico feliz em vê-la. Mas é assim, a vida é uma roda. E ai daquele que não estiver preparado para o de cima e para o de baixo. Mas Vossa Excelência é parlamentar experimentada, e eu quero lhe fazer justiça. Vossa Excelência não concorda. Vossa Excelência não concorda, eu tenho certeza, com esse avanço que se fez no crédito consignado. Vossa Excelência não concorda com o que se fez na Petrobras. Vossa Excelência não concorda com o desmonte que esse país foi vítima. Vossa Excelência é uma deputada combativa, de convicções claras, mas, pela convivência do dia a dia, tem linha e eu respeito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o costume do cachimbo põe a boca torta. Há uma história fantástica de 2 árabes que resolveram fazer uma parceria num plantio de uvas. Um cego e outro são. O cego recebeu a proposta do são para que na colheita, na primeira colheita, fizessem a comemoração de uma maneira prática. Pegou-se um cesto de uvas e colocou-se em frente aos dois. E aí a combinação era a seguinte: cada um só pode comer uma uva de cada vez. E assim se começou. Daqui a pouco, deputada Maria do Rosário, o cego virou para o são irritado, bateu com a mão na mão do... Você está me roubando. Não estou me respeitando, você está me roubando. Por que você diz que eu estou lhe roubando? Porque eu estou há 2 minutos que pego, em vez de uma uva, pego 2 e 3. E Vossa Excelência, e o senhor não reclama. É sinal de que o senhor está roubando muito mais do que eu. E eu sou cego, não vejo, mas sinto. Infelizmente, o final, Vossa Excelência sabe, foi o destino que o seu partido quis. Mas vai aprender a oposição. E não se esqueça, para a política, fundo de poço tem mola. Espere chegar ao fundo e essa mola lhe trazer. Vossa Excelência sobreviverá. Muito obrigado.
Presidente. Obrigado, deputado Heráclito. Você se me permite Só fazer um uma minutinho, referência, já que foi citada pelo nobre deputado. Ótimo, deputado. Citada, eu diria, de forma De maneira respeitosa. elogiosa. De maneira respeitosa, mas ainda... Próximo deputado inscrito é o deputado